Boa noite, pessoal. Nosso grupo, composto por mim, Natália, Camila, Otaviano, Ana Flávia, David, Marcos Vinícius, Evandro e Luciana, vamos falar sobre os crimes de racismo e tortura. A Constituição Federal de 88, em seu artigo 5º, inciso 42, determina que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Constitui crime de tortura. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, em razão de discriminação racial ou religiosa. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Pena, reclusão de 2 a 8 anos. Uma passagem pela época da ditadura, você foi torturada, você teve toda essa passagem que foi muito pesada, né? Eu dava aula de teatro, eles foram na escola, era um ginásio de ponta, que era o ginásio vocacional Oswaldo Aranha, eles me pegaram num camburão, me puseram um saco preto, me jogaram no chão com uma metralhadora e me jogaram na UBAN. Exatamente, você lembra exatamente quais são, você fala que você apanhou desse jeito, mas quais eram os mais tipos de violência que você passou nessa história? Você não vai querer que eu fale isso. Você me conta o que você quiser. Se o que você não quiser contar, você não me conta. As pessoas, eu acho que o seu exemplo é um exemplo vivo de coisas que aconteceram, e a gente vive muita gente hoje dizendo ditadura nunca houve nesse país. O que mais se ouve falar é isso. Por isso que olha, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Então eles pegavam a gente, jogavam a gente, pegavam colegas nus, em abril, isso foi em abril, não sei quando em abril, e deixavam eles nus e apanhavam, e pegavam varas e deixavam eles nus e batiam na frente da gente e deixavam a gente nus e batiam e de noite jogavam a gente lá em cima, porque tinham andares, e jogavam a gente e eles iam para cima da gente e estupravam a gente, estupravam colegas da gente. Isso um dia. No segundo dia, eles batiam menos. No terceiro dia, eles falavam, por quê? Fala tudo que você sabe, quem mais? Era tão bonitinho eles eram. E no primeiro dia, aí aqueles... Então era assim, era do pior para o menos pior e para o mais bonzinho. E eles iam fazendo torturas assim. E a gente ficava numa cela onde a gente fazia cocô, fazia xixi, e a gente tentava... e comia na mesma cela. Pessoas brancas. E esse é o problema mais sério. Essas outras duas perspectivas são fundamentais para construir uma ideia real, um panorama real do que é o Brasil que a gente vive, só que elas nunca estão presentes. E os camburão que são... Então acho que o problema sério que a gente tem aqui é conhecimento. Nos Estados Unidos isso é prejudicial, só que eles já têm uma outra construção, uma outra implicação política, e eles conseguiram imprimir de certa maneira um pouco mais a perspectiva deles, porque eles se fundiram com o mercado através da música, e acho que é uma conquista gigantesca isso aí, sabe? Entenderam muito rápido, mas a organização é outra, sabe? A maneira como os abolicionistas de lá lutou e a forma como os abolicionistas daqui lutou é completamente diferente. Isso interfere sim na maneira de contar a nossa história hoje, entendeu? Então acho que é conhecimento. Eu compartilhar informação, eu levar essa informação para a molecada, e uma parada que precisa acontecer urgentemente. A gente precisa tocar no tema do racismo com naturalidade. Ele está no nosso dia a dia, sabe? No meu, tá? No seu também, sabe? Dos pretos, dos brancos, dos indígenas, sabe? Precisa parar com essa parada de é um tabu. Não é um tabu, sabe? Infelizmente é um tabu para a sociedade, porque ninguém quer tocar nisso, porque vai abrir uma série de feridas e mostrar 1 milhão de injustiça que o Brasil cometeu, comete, e que se a gente não fizer nada, vai continuar cometendo. Mistério tipo Lago Ness, sério, é esse tema da faculdade.